Bom, já é a terceira vez que eu tô tentando isso aqui. Queria ver as pessoas, não aparecem as pessoas aqui pra mim. Não consegui. Bom, vamos colocar aqui. Isso aí. Então, qual que é a ideia dessas lives matinais aqui pra gente ler junto esse livro aqui, Reconexão Familiar? Por que que foi... por que que eu resolvi fazer essa obra aqui, esse livro? Desde 2022, eu percebi um alto índice de casais se separando. A gente sabe que, segundo o IBGE, em 2022 tivemos 970 mil casamentos e 270 mil separações. Então, praticamente, de cada 2 casais que casavam, um se separava. Então, o índice está muito grande. Então, tendo em vista esse alto índice, cheguei ao ponto de fazer quase uma separação a cada 15 dias. A gente buscou compreender as dinâmicas que acontecem lá dentro do casal. E através dessas dinâmicas, desse olhar sistêmico, esse olhar humanizado, a gente fez essa obra aqui, que está lá disponível na Amazon ou na editora Apis. Depois eu vou deixar o link de compra. Então, essa obra aqui, a gente já começou a ler o primeiro capítulo juntos. Então, a intenção é essa, de a gente ler o livro juntos. O primeiro capítulo, quem não conseguiu acompanhar, fica lá no canal do YouTube. Então, lá no canal do YouTube eu sempre vou deixar salvo, né, as obras quando eu vou lendo. Então, hoje nós vamos para o segundo capítulo dessa obra aqui. Que o segundo capítulo é como se fosse uma integração com o leitor. É por que você comprou essa obra? O que te despertou nesse livro aqui a intenção de comprar ele? Que quando eu falo reconexão familiar, é aquele casal que já vem adentrar dentro de um escritório de advocacia e já está com aquele plano do divórcio. E muitas vezes aquele casal que ainda está dentro do lar tentando, buscando fazer dar certo. Existem casais que hoje estão 5, 10 anos tentando se reinventar, tentando fazer dar certo o relacionamento e já não sabe para onde correr, já não sabe qual tática, o que fazer. Pede ajuda para um amigo, para um vizinho, para os pais e não se organiza lá dentro da família. Então, tendo em vista isso, a reconexão familiar vai fazer essa busca. Primeiro, uma busca interna na mulher. Então, você vai entender que nosso primeiro ponto é analisar uma busca da mulher. Porque muitas vezes, quando a mulher chega no escritório de advocacia, ela já vai apontando o dedo pelo que o marido fez, pelo que o companheiro fez. E esquece de olhar para dentro de si. Que muitas vezes a mulher chega, já nem sabe o que pensa, os seus gostos, ela já deixou já não se reconhece mais. Então, o que o livro traz a proposta? Dessa busca interna, dessa busca de si, desse autoconhecimento. Então, lá no primeiro capítulo, que está lá disponível no canal do YouTube, a gente viu sobre um novo casal, né? A gente fez toda aquela construção da base do relacionamento de um novo casal. Porque a gente deixa os pais, a família de origem, vai formar um casal novo. E lá nesse casal novo nós vamos ter as nossas vontades, os nossos sonhos, os ideais. E que muitas vezes aquele parceiro que não está adentrado nesse novo casal, ele fica voltado o pescocinho lá na família de origem. E daí esse companheiro, esse parceiro está disponível? Né? Não, muitas vezes não está disponível para o relacionamento de casal. Então, não está presente na hora das decisões. Qualquer coisa que acontece com os pais está lá tentando ajudar e esquece da família. Muitas vezes eu já passei por essa situação de olhar mais para minha família do que para a família que eu constituí. E isso é um grave problema dentro do relacionamento de casal. Porque, claro, eles vieram antes, né? Eles têm precedência, eles vieram antes do que o relacionamento que você construiu. Mas a partir do momento que você casou, você forma um novo casal, com novas possibilidades, com novas aventuras, com os novos sonhos. E aí você formou um sistema familiar novo. E hoje a gente vai ver o porquê nós compramos esse livro, que é o capítulo 2º. Então, muitas ações dos integrantes da família lá dentro do casal norteiam a mudança do outro. Você já percebeu que muitas vezes a gente espera que o outro mude para que a gente possa começar a mudar. E
A tática, a ideia é fazer o inverso. É a gente fazer a mudança para que o outro observe e comece a querer fazer os pontos. Só que aí vem um ponto bem interessante que é, sabe qual? A espera. Você tem considerado essa espera? Muitas vezes as mulheres estão cansadas de esperar que o homem faça essa mudança. Porque é demorado, não é da noite para o dia. Então a gente vai precisar fazer umas pequenas mudanças, porque todo relacionamento de casal é como se fosse um ecossistema vivo. Então um vai mudando, vai observando, vai analisando, vai se reinventando e o outro vai observando e também vai fazendo essa mudança. Que aqui também no livro eu trago a frase de Confúcio, que diz assim: a palavra convence, mas o exemplo sempre arrasta. O que é o exemplo? É você fazer a transformação dentro de si primeiro. Então, quando a gente propõe lá dentro do curso, que tem um curso de reconexão familiar, lá no link da bio você pode acessar, tem um curso que te encaminha a fazer todo esse processo, que primeiro você vai entender a base do relacionamento casal, o que é amor, o que é relacionamento. Depois você vai buscar a si, o conhecimento de dentro de si. Então, a maior viagem que nós temos hoje é a viagem interna. E muitas vezes a gente quer que mude o nosso externo. E o nosso externo não vai mudar se o nosso externo não tiver, se o nosso interno não estiver bem. Então, quando a gente vê aquela frase conhecida de todos, né? Que o essencial é invisível aos olhos, do Pequeno Príncipe, Bert Helling traz: o essencial é simples. Por quê? Porque muitas vezes a gente busca coisas enormes de mudança dentro do lar. Coisas assim extraordinárias. A gente começa a olhar o casamento do vizinho, a gente começa a olhar o casamento dos nossos amigos, das pessoas próximas e começa a pensar assim: nossa, mas o que ele faz para dar certo e o meu não tá dando certo? Mas são detalhes, são pequenos passos que a gente faz diariamente para transformar esse relacionamento, para chegar num relacionamento saudável como todos nós almejamos. E não existe casamento perfeito. Quando a gente olha um casamento que está dando certo, é a base de muita dor e muito sofrimento que aquele casamento está dando certo. Não existe casamento perfeito. Então, quando a gente começa a observar de que existem dois estrangeiros habitando o mesmo espaço, né, habitando o mesmo lar, que um trouxe determinados desejos, sonhos, aprendeu coisas lá dentro da família de origem, o outro aprendeu totalmente diferente, né? Eu lembro que lá no meu casamento, no início, todo sábado, lá na minha família, a gente comia pizza. E lá na família do meu marido se come churrasco. Então existia sempre aquele impasse de chegar no sábado, nós vamos comer pizza, nós vamos comer churrasco. E a gente não conseguia definir o que era o nosso gosto, porque a gente traz muito o gosto do que nós aprendemos lá dentro do nosso lar. E a gente não consegue se despedir com amor. O que é se despedir? Você honrar todos aqueles ensinamentos que os pais lhe deram, né? Aquela visão de vida, aqueles hábitos diários, e você se despedir com amor e formar o seu novo hábito com o seu cônjuge. Mas para que a gente possa formar esse novo hábito, o que a gente precisa? Ter conhecimento de si. Então, por que você comprou esse livro? Nesse capítulo 2 aqui, um pequeno capítulo da página 33 e 34, vai trazer essa busca interna de si. Então tem um parágrafo que diz assim: lembre-se que apesar de juntos, cada um tem sua individualidade. Não existe a tampa da panela, que a gente sempre procura, né? A gente fala assim: nossa, não achei a tampa da minha panela. Na realidade, são dois seres completamente diferentes tentando fazer dar certo. Você já viu algum casamento que já nasceu perfeito e ainda de 5, 10 anos de relacionamento ainda está perfeito? Não. Por quê? Porque os relacionamentos de casais são difíceis. É lá no relacionamento de casal que nós, como ser humano, nós na nossa individualidade, Deus nos proporcionou uma grande, uma imensa oportunidade de nós evoluirmos como pessoa, através do nosso cônjuge, que vai vir com aquelas características necessárias para o meu aprimoramento pessoal. Você percebe que o cônjuge geralmente ele cutuca na ferida que mais te machuca, ele cutuca naquele ponto que mais você precisa evoluir. Só que se a gente olhar com uma forma bem simples, a gente se irrita com aquela forma dele falar, se irrita com aquele ponto que ele nos critica. Mas que se a gente parar para pensar e analisar ao fundo, deixar de lado o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a gente vai começar a perceber que aquilo que ele cutuca em nós, lá na nossa ferida muitas vezes que está aberta, é como se ele estivesse apontando para que a gente possa fazer essa mudança.
É como se ele estivesse apontando para que você comece a olhar e observar um novo ser que está dentro de você. E ali é uma grande oportunidade de você fazer essa mudança. Porque se nós fôssemos perfeitos, por que nós estaríamos aqui? Se nós fôssemos perfeitos, por que nós estaríamos vivendo em casal? Então, diante da individualidade de um e do outro, ser completo. Então, o casal, ele vai se completar. Por isso que não adianta a gente forçar com que o outro mude. Toda vez que a gente forçar com que o outro, o marido ou a esposa, o companheiro, né, mude, até dentro das nossas amizades, a gente está podando ele de ser quem ele é, na sua essência, a parte individual dele. Então, quando a gente começa a respeitar o ser único que está do nosso lado, que veio com ensinamentos, que veio com desejos, que teve uma vivência que você ainda não teve, eu acredito muito em vida após a morte, em reencarnação, em você ter várias vidas, ter várias oportunidades de você se moldar. Então, todo o trajeto que o teu cônjuge teve é diferente do trajeto que você tem. Como que você vai querer que ele saiba algo que ele não passou? Só você passou pelas dores que você passou, pela infância que você teve. E muitas vezes a gente esquece que o nosso companheiro foi criança um dia, que o nosso companheiro viu coisas lá dentro do lar dele que você não viu. Muitas vezes sofreu alguma alienação parental, algum trauma de infância, algum abuso, alguma morte prematura de um pai, morte prematura de uma mãe. E aquele coraçãozinho da criança ficou aberto e nunca foi fechado, nunca foi reparado. Então toda essa dor que esse cônjuge traz lá da infância, ele vem como um menino e muitas vezes a gente olha para ele e imagina um homem, né? Mas lá dentro daquele homem, como lá dentro daquela mulher, habita uma criança que muitas vezes quer ser embalada, que muitas vezes quer ser acariciada e que a gente esquece daquela dor e a gente tapa, assim como se a pessoa já tivesse que ser perfeita ao nosso lado. Então, como é importante, nos pequenos passos diários, a principal tarefa nossa como homem ou como mulher, para seguir firme na vida, para seguir firme no relacionamento de casal, consiste em levar luz aonde tem sombra, consiste em levar uma palavra de amor, de perdão, de carinho, porque para que nós estamos dentro do relacionamento de casal? É para servir o outro. E a partir do momento que a gente entender que a gente está ali para servir ele, para servir e não ser servida, porque quem quer ser servida é criança. Se eu tô dentro de um relacionamento de casal e eu tô esperando que o outro me sirva, ainda estou atuando dentro desse casamento como uma criança. Quem faz birra? Quem reclama? Quem xinga o outro? Quem bate as perninhas e quer tudo como a gente é a criança. Então, se a gente não se tornar a mulher, se apropriar do nosso feminino, se apropriar do nosso masculino, porque nós temos a bipolaridade, como o dia e a noite, né? O yin e yang. Então, se nós não se apropriarmos dessas virtudes, como que a gente vai se relacionar com o homem? Que a gente vai exigir que o nosso homem, que o nosso marido seja adulto, se nós ainda estamos criança, se nós ainda estamos pedindo e reclamando dele um movimento que nós ainda não fizemos. Então, nesse livro, e assim como no curso, quem tiver a oportunidade de entrar, as vagas sempre estão abertas, né? Você vai entrar lá dentro do curso, você vai ter todas essas aulas, todos os módulos, são quase 100 aulas lá disponíveis e nós vamos ter 4 encontros. Primeiro nós vamos falar sobre a base, depois nós vamos falar sobre nós, mulheres, depois os homens, depois a conexão do casal e o futuro com os filhos. Então, para quem quiser, tá disponível lá no link da bio. Então, a gente vai vendo assim, ó, que o elo de transformação de um casal parte de nós. E muitas vezes a gente vai no psicólogo, no terapeuta, reclamar com o pai, com a mãe, do outro. Eu me coloquei muitas vezes nesse lugar reclamando das atitudes do meu marido e esquecendo de ver o que eu estava fazendo. Quando acontecem os erros pequenos ou graves dentro de um relacionamento de casal, a gente sempre aponta o outro, porque o outro deixou de fazer, o outro traiu, o outro tá usando o celular demais, o outro não tá fazendo os deveres dentro do lar, mas a gente esquece de ver o nosso trabalho, a gente esquece de ver o que está faltando dentro de nós. Então, o convite dessa obra aqui,
que inclusive ela tá lá na Bienal. Essa semana a gente tá na 27ª Bienal do Livro em São Paulo. É uma satisfação enorme ter um livro dentro da Bienal e a gente está com essa obra aqui por isso que todos os dias, né, conforme for a minha disponibilidade aqui, eu vou estar trazendo um capítulo. Se você não conseguiu participar aqui da live online, vamos deixar lá no canal do YouTube para você acompanhar. Então você vai ler junto comigo. Hoje nós estamos no 2º capítulo, que é o porquê você comprou esse livro, né? Qual a tua instigação de comprar esse livro? Muitas vezes as pessoas perguntam, Juliane, mas esse livro é só para o casal que já está todo detonado, já está quase separando? Não! Esse livro é para todos nós, mulheres, homens, pessoas que querem levar o mais para dentro do relacionamento de casal. Pessoas que querem fazer o casamento dar certo, para que o ano que vem, a hora que o IBGE fazer o índice, você não está dentro do índice dos casamentos que estão sendo terminados. Se você analisar que de 2021 a 2022, mais de 9% foi aumentado do índice dos divórcios, a gente vai compreender como é importante a gente entender o que é família, qual é o papel dentro da nossa família, porque a família é o reflexo da sociedade. Quando a família está doente, a sociedade toda está doente. E a gente está vendo, agora a gente observa, né, também em relação ao Setembro Amarelo, como as pessoas estão doentes, como as pessoas não estão conseguindo nem ter força na própria família. Porque as famílias estão doentes e nós estamos deixando nossos filhos doentes. Então já é a hora de nós dar um basta e nós começarmos a olharmos para dentro de si, olharmos para nosso cônjuge com carinho, conseguir voltar para casa. O que é voltar para casa? Nós já somos 5, 6, 3, com cada um tem sua jornada de relacionamento de casal ou com uma união estável. Voltar para casa é voltar lá desde o início, resgatar aquele amor, aquela paixão, o beijar na boca. Vocês que estão aí ao vivo, beijo na boca ainda? Quando você chega, quando você dá um abraço, quando você dá um oi pro teu marido, você ainda tem isso de beijar na boca, de estar junto com o teu companheiro? Não, a gente vai perdendo com o passar do tempo. E como que a gente faz essa volta para casa? Devagar, analisando, um passo por vez. Então, não é fácil a gente fazer essa volta para casa, mas tá na hora de a gente começar a voltar e a organizar a nossa família para o bem dos nossos filhos. Que futuro hoje que eu quero para os nossos filhos. Então, com esse capítulo 2, vocês vão perceber que as lives são bem rapidinho aqui, 10, 15 minutinhos, porque a gente só vai ver o capítulo. Com esse capítulo 2 aqui, porque você comprou esse livro, eu quero trazer para vocês essa intenção, esse desejo de buscar uma reconexão, esse desejo de fazer uma família dar certo, de levar o casamento por mais, pensando sempre no futuro dos filhos. Porque se eu trago amor para dentro do meu lar, se eu olho o meu companheiro com carinho, com amor, se eu integro ele, se eu falo bem do meu marido, né? O que eu vou deixar para os meus filhos? Um exemplo de que pai e mãe se amam, de que o casamento dá certo, de que o casamento, a família é um lugar legal, é um lugar próspero, é um lugar aonde se cresce, se evolui. Ele não fica, os meus filhos, com aquele trauma de que casamento não é legal, de que pai ou mãe traem, de que o outro vai te machucar, de que não adianta se amar lá dentro do relacionamento de casal, de que se eu me disponibilizar pro amor, eu vou sair machucado, porque a mãe vai fazer alguma coisa, o pai vai fazer alguma coisa, eu vou sofrer uma alienação parental, e nós vamos deixando os nossos filhos de adoecerem. Quando a gente pensa pro futuro, quando a gente quer uma sociedade igualitária, quando a gente pensa em direitos iguais para as mulheres, quando a gente pensa em amor. Oi, Cat, tudo bem? Saudade de você. Que bom que você tá aqui. Quando a gente pensa em carinho e amor para os filhos, o que eu quero deixar de amor para os meus filhos, eu preciso pensar no qual é o meu papel dentro da minha família hoje. O que eu estou fazendo para transformar o meu lar num lar edificado, num lar forte, né? Porque não existe relacionamento de casal perfeito. Não existe. E muitas vezes a gente dorme, se frustra, cansa, porque muitas vezes você não tem aquela perda de amor. Tem muitos casais que chegam no escritório pedindo para se divorciar, mas existem muito amor. Me dói muito ter que fazer um divórcio, entregar o papel para o homem e a mulher assinar, sabendo que existe muito amor dentro, porque a gente sabe
Quando eu estudo as dinâmicas familiares e eu já sei o casal que entra dentro do escritório, eu já percebo a dinâmica que está acontecendo, eu já sei que eu estou fazendo mais um divórcio de um casal que não precisava estar se separando. Muitas vezes que não deram a chance de se olhar, não se deram a chance de reconstruir, de se observar. E eles terminam com aquela falsa impressão de que ali na frente vai encontrar algo melhor. Com aquela falsa impressão de que lá na frente vai achar outra pessoa que vai fechar aquela tampa da panela que na realidade não existe. Porque a gente projeta no outro a solução dos nossos problemas. Então, quando a gente se observa, se analisa, vai atrás, não é feio dizer que você está fazendo um acompanhamento de uma psicóloga. Não é feio você falar que você está fazendo uma terapia, né? Porque você tá sendo forte. A pessoa hoje que diz, eu faço terapia, ou eu acompanho um psicólogo, é a pessoa mais forte da relação. E qual é a pessoa que vai vir comprar essa obra? Qual é a pessoa que vai fazer um curso? Qual é a pessoa que vai se inscrever lá numa terapia com psicólogo? Geralmente é o mais forte do relacionamento. Você percebe que aquele que vai começar a fazer a mudança é a parte que está mais forte dentro do relacionamento, a parte que já está olhando. Porque muitas vezes, aquele que está errando, erros pequenos como erros graves, não quer nem olhar para a situação. A única forma com que ele acha para sair daquilo tudo é fugir do relacionamento. A única saída que a pessoa acha para aquela dor que ele está passando é dizer assim, não, a única forma é eu ir embora. A única forma é eu sair desse lar. A única forma é eu fugir desse relacionamento. Ele não entende que somos individuais e temos dores diferentes e podemos nos olhar com amor e crescermos juntos, porque para isso, para fazer essa mudança, é preciso uma palavra, vamos ver se vocês sabem essa palavra. Qual é a palavra que é necessária para que a gente possa fazer essa mudança? Vamos ver se vocês sabem qual que é a palavra. Humildade. A pessoa que não tem humildade, ela não vai fazer mudança nenhuma. A pessoa que não tem humildade, ela não vai transformar o casamento nunca. Por quê? Porque ela não consegue ver que ela também está errando. Então, dos relacionamentos que vieram hoje, olha que eu já fiz 20 anos de divórcio, coloca 20 anos de divórcio, 4 divórcios por mês, 3 divórcios, depende do mês, são em média de 30 divórcios no ano, 30 divórcios no ano vezes 20, 2, 3, 6, são mais de 600, 700 relacionamentos terminados. Só por mim, só por eu, por a minha pessoa como profissional. Imaginou todos os outros advogados. Então eu não quero que o seu casamento, assim como o meu, vá no índice do IBGE o ano que vem. A gente tem que abaixar esse índice. Se vocês estão aqui para querer diminuir o índice, para fazer uma família legal, para construir uma família boa, para construir uma família que prospera, para trazer o mais dentro do relacionamento de casal, vão seguindo aí, pessoal. Todos os dias as lives vão ficar gravadas lá no canal do YouTube. Depois aqui embaixo, eu vou deixar salva essa live. Depois aqui embaixo, vocês vão lá no canal do YouTube. Já tem mais de 200 vídeos lá. Toda semana a gente faz uma resenha de um livro novo, tem um livro novo para trazer para vocês, um conhecimento novo. E eu penso que a gente vai crescer como ser humano. Ser humano é trocar conhecimento com o outro. Não importa se o meu conhecimento é alto, pequeno, eu tenho muito conhecimento, tenho pouco conhecimento. O que importa é a gente fazer uma troca. Eu trago aqui o que bate no meu coração. E eu espero que esteja batendo aí no coração de vocês. Não importa se tem 2, se tem 3, se tem 4 pessoas. O importante é que eu estou fazendo o meu papel de ser humana, de ser uma pessoa boa para esse mundo maravilhoso que a gente vive e que muitas vezes as pessoas só estão pensando em fazer queimada, só estão pensando em fazer uma política difícil, uma política que ataca, uma política que não prospera. Então eu quero vir aqui para vocês, para nós colorir essas redes sociais, trazendo coisas boas, trazendo conhecimento. E eu quero agradecer. Obrigada, Regi. Obrigada. A Regi aí já fez o curso, né, Regi? Já tá lá, já comprou o livro, já amou o livro, né? Então eu sei que vocês gostam. Então se é uma família que eu ajudar, eu digo assim, se é um casal que vier lá no escritório e eu conseguir reconectar, conseguir mostrar pra eles que não, quem sabe o divórcio não seja o caminho, mas tudo bem. Tô dizendo, se você já fez todas as fases
já passou por todos os entendimentos e chegaram no momento que entenderam assim, Juliane, não dá pra nós. Nós não conseguimos mais ficar junto. Não tem problema. Vocês podem se separar. Oi, Su, tudo bem? Sim, vai lá no link da bio, faz a inscrição. Agora nós vamos se preparar. Essa semana não sei ainda porque eu tô bem da gripe, vocês veem a minha voz, era pra ser semana passada, o momento do ele. Nós vamos entrar bem profundo para entender o que é ele dentro da relação. A Regi já acompanhou a base, acompanhou ela. Agora nós vamos fazer o evento do ele. Então, entra lá dentro do curso que logo nós vamos ter o encontro, que nós vamos entrar profundamente lá, entender um pouquinho do nosso cônjuge, tá? Mas tem todas as aulas lá e tu tem direito ao livro. Agora, quem entrar no curso vai ganhar o livro, tá? Vai ganhar o livro e vai também estar disponível lá o guia prático do divórcio, que é todas as leis que você precisa saber. Mas não é para isso que eu quero que vocês adquiram esse guia, é só para título de informação, entendeu? Então eu trago conhecimento para as pessoas. Então se um casal eu conseguir fazer com que ele ai, que bom, Su, eu sei, você já tem o livro, mas então beleza, você entra lá dentro do link e adquire o curso, tá? Mas, qualquer coisa, eu te mando o livro, porque é um dos passos, né? Eu te mando o livro e você presenteia alguém que você quer aí, que você acha que precisa saber desse conhecimento, que você queira dar para uma família que não que ela esteja terminando, mas que a família possa ser próspera, que a família possa crescer. Então, se cada um de nós cuidar da nossa família, cuidar do nosso marido e olhar para a vizinha e falar assim, vem cá comigo, vamos cuidar também do seu lar, observar o que o teu marido está fazendo, o que você está fazendo, para nós juntos fazer uma grande família, para nós mostrar que nós podemos fazer o casamento dar certo, entende? Mostrar para os nossos filhos que o casamento vale a pena ainda vale a pena, porque muitas vezes eles não estão mais querendo casar, estão querendo viver uma vida individual. Tudo bem, cada um escolhe a sua vida, né? Mas a gente evolui dentro da relação de casal. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem junto comigo hoje. Vai ficar disponibilizado lá no canal do YouTube, tá? Até amanhã, se der tudo certo, eu tô aqui com o capítulo 3, tá bom? E traga mais pessoas aí para que a gente faça junto um conhecimento muito legal, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até mais. Agora só quero aprender aqui e deixar gravada essa live.